Tudo bem com vocês? Com muita satisfação, eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que temos refletido no campo teológico. Eu tenho tido a grata experiência de poder lecionar na Universidade Metodista de São Paulo, tanto no programa de pós-graduação em Ciências da Religião, como no curso de Teologia. Agora, em janeiro próximo, eu também, com muita alegria no coração, vou completar 30 anos de trabalho pastoral, 18 deles vivido no Rio de Janeiro, ali na área da Baixada Fluminense, os municípios de Duque de Caxias, São João do Meriti e também Magé, e 12 anos agora aqui no estado de São Paulo. Isso podemos tirar duas grandes lições. A primeira é que eu já estou ficando velho, né, porque 30 anos não são 30 dias, e por outro lado, um segundo aspecto é que essa experiência da reflexão teológica, no seu sentido mais acadêmico, associada à experiência pastoral, porque isso é uma vocação da teologia latino-americana, vocês devem saber, não é? Sempre articular bem a fé e a vida, articular a reflexão teórica e a dimensão prática, é um grande desafio, não é? E eu me sinto feliz não em atingir esses objetivos, mas de procurar pautar a nossa reflexão por eles. Recentemente, eu publiquei um livro que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele está aqui, vocês podem ver, não é? O título é Libertação e Gratuidade, Reflexões sobre a Espiritualidade. Reflexões teológicas sobre a espiritualidade. É um livro publicado pela Edições Paulinas e eu tive muita satisfação em escrevê-lo. Primeiro porque eu procurei recuperar textos que eu havia escrito há 25, 30 anos atrás. Ainda como jovem, muito entusiasta e otimista, buscando uma reflexão sobre a espiritualidade que pudesse nos dar uma expressão que eu aprendi com um pastor de Brasília, da Igreja Presbiteriana, de nome Ricardo Barbosa, não sei quantos o conhecem, que em determinado momento, já há muitos anos atrás, isso tem uns 25 anos atrás, ele nos fez uma palestra e cunhou uma expressão da qual eu tenho usado e divulgado. Muitos até dizem, como diz Cláudio Ribeiro, mas na verdade não é minha essa expressão, é desse pastor, mas eu tenho procurado divulgar, que é a ideia de uma teologia mais espiritual, ao lado de uma espiritualidade mais teológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a teologia não pode ser refém dos esquemas extremamente racionais. Nós, por exemplo, precisamos articular a dimensão da objetividade que a teologia requer, né? É uma ciência, é uma interpretação, não pode ser algo assim arbitrário, mas articular com as subjetividades que emergem da vida nos seus diferentes campos. E, por outro lado, a espiritualidade não pode ser algo também arbitrário, né? Da nossa própria cabeça, cercado em um subjetivismo. Há uma densidade bíblica e teológica, incluindo aí aspectos doutrinários, aspectos da história das igrejas e do cristianismo, também aspectos relacionados às outras religiões, às ciências. Tudo isso pode dar uma base para a espiritualidade ser mais madura. Neste livrinho aqui, eu procurei, além dos textos mais antigos, recolher textos novos agora, da reflexão mais atual, que tenho feito, e, claro, um recurso de linguagem, né? Ao invés de chamar de capítulos, como é comum em qualquer livro, eu chamei de encontros. Eu sei que é mais uma maneira, né, de comunicação, porque no fundo são capítulos, mas com a palavra encontro, eu quero expressar de que as reflexões em torno da espiritualidade precisam ter essa dimensão dialógica, não é? De saber ouvir, de saber refazer a vida. Então, nesse livro, eu trabalho 6 encontros.
Não vou dizer todos, né, porque o nosso tempo não permite, mas destacar, por exemplo, dentro do ambiente da fé cristã, a importância do encontro com a vida e com a Bíblia. Então, aqui, um desses encontros, nós procuramos refletir como que é diferente uma teologia que tenha o aspecto mais racional, crítico, filosófico, com uma que consegue juntar tudo isso com a linguagem bíblica, especialmente a dimensão sapiencial, que está presente em vários textos bíblicos. Também o encontro com o Evangelho, a ideia especialmente do Evangelho de Marcos, onde Jesus nunca está parado. Vocês já observaram isso? Ele está sempre andando, ele está aqui, está na praia, está em tal lugar. Não na praia, a praia que era o lugar das pessoas oprimidas, né? Não assim como lazer. E nas estradas, em geral empoeiradas, né, da sua época. Outro encontro importantíssimo é com a fragilidade humana. E aí a referência importante da teologia de Paul Tillich, que é um teólogo que eu prezo muito, não é? Para mostrar que a vida humana, ela tem a sua potencialidade, né, a sua força, mas também tem a sua fraqueza. E nos meios religiosos hoje tem sido muito comum um certo ocultamento da fragilidade humana. As pessoas querem afirmar, e em determinados momentos é bom que afirmem, que são vitoriosas, que são pessoas fortes e que nada as segura, não é? Só que isso não pode ocultar a fragilidade humana. Também o encontro com a vida comunitária. Isso é muito importante porque vivemos numa sociedade despersonalizada, fortemente individualista, o sistema econômico empurra as pessoas para esse tipo de posicionamento, não é? Então, nós entendemos que no âmbito da espiritualidade é importantíssimo que haja esse encontro com os valores mais gratuitos que surgem das vivências comunitárias. Sem idealizações, porque também existem formas de dominação, formas repressivas na vivência comunitária. Mas dali brotam, né, tantas coisas belíssimas, ajuda mútua, solidariedade, aprendizado assim de uns com os outros. Então esse é um encontro importante. Um quinto encontro é o encontro entre as religiões. Extremamente desafiador, não é fácil, porque toda a nossa formação é no sentido de dizer, bem, a nossa religião é a única e a certa e a verdadeira, todas as outras são falsas, mas sempre fica uma pergunta, né? Será que Deus não é tão cruel assim que vai destinar à perdição, ao inferno, né? A grande maioria da população mundial, a que é viva hoje, fora os que já morreram, né? Porque a grande maioria não é cristã, né, no nosso mundo. Então, esse é um desafio importante para a espiritualidade, de nós reconhecermos que Deus está além das nossas próprias ideias religiosas. Agora eu quero destacar um último encontro, ele é último não na sua importância, aqui poderia ser o primeiro, que é o encontro com a natureza e com a história. Poderíamos falar com o cosmos, ou seja, tudo que está ao nosso redor. São dimensões da vida que crescem de importância cada vez mais, e eu, então, queria compartilhar com vocês, está aqui no livrinho, depois, né, confiram, o encontro com a natureza e com a história, uma espiritualidade que emerge da força do Espírito. E aqui eu me baseio em 3 correntes espirituais riquíssimas, dentro da nossa tradição cristã. Uma delas é atual, vem da teologia latino-americana, especialmente na pessoa e na reflexão feita pelo teólogo Leonardo Boff, que é bastante conhecido. Uma segunda grande corrente de pensamento vem do pensamento europeu, contemporâneo também, de Jürgen Moltmann, é um outro grande teólogo. E a terceira, um pouquinho mais lá atrás, que tem a ver com a minha tradição religiosa, minha família confessional, vamos dizer assim, que é a família metodista, que é o pensamento de John Wesley, né? Inglaterra, século XVIII, quer dizer, já tem um tempo, mas ali houve uma intuição em diferentes áreas da vida para uma teologia que pudesse facilitar este encontro com a natureza. Então aqui vocês vão encontrar, por exemplo, a ideia da teologia
wesleyana da criação. E eu apresento aqui em diferentes textos daquela época, escritos por John Wesley, né? Onde a dimensão da criação é tão valorizada como a dimensão racional. Isso é interessante, porque na nossa teologia, a racionalidade sempre tem uma força muito grande. E na teologia metodista, wesleyana, também. Só que ela não é menor do que a importância da criação. Outro elemento que Wesley destaca é a tradição, não é? E também a doutrina da criação está lado a lado com a tradição. Essa é uma reflexão que alguns pastores e teólogos têm feito na nossa universidade do quadrilátero wesleyano, né? Onde nós temos a importância da tradição, da fé, da razão e também da criação. E você está se perguntando assim, mas e a Bíblia, e a palavra de Deus? Não é o quarto elemento? Nós consideramos que não. Nós consideramos que ele é um elemento a mais, que não está nesses 4 pontos, mas ele é um ponto central, se imaginarmos um quadrado assim, né, com os 4 pontos. A doutrina da criação está forte aqui, como sendo um desses 4 pontos, e a Bíblia está no meio, articulando esses 4 pontos. E nós podemos ver em vários escritos de Wesley essa centralidade da Bíblia, articulada com a fé, a razão, a tradição e a criação. É isso que eu destaco nesse texto. Agora, a criação, como vocês sabem, ela não está dissociada da dimensão salvífica, né? Porque às vezes nós esquecemos que nós somos seres criados por Deus, com braços, pernas, todo o nosso corpo, não é? E os corpos de todas as outras pessoas, que são integrados aos nossos, porque são os corpos que geram a vida, né? Nenhuma criança nasce sem que haja esse encontro de corpos. E, naturalmente, é a natureza também, porque se você não se alimenta, o ar que você respira, a água que você bebe, os alimentos, como poderá haver a reprodução da vida, né? A vida é nesse encontro do humano com a natureza. E aí nós temos a ideia do caminho da salvação, que é uma perspectiva wesleyana muito importante. Nós temos sermões, por exemplo, o caminho bíblico da salvação. É o sermão de número 43, né? Onde vai mostrando que a dinâmica da salvação não é algo individualista meramente, não é algo assim, vamos dizer, etéreo nas nuvens, lá para o outro mundo, quando a gente morrer. É claro que essas dimensões são importantes também, mas na teologia wesleyana o fundamental é a vivência e o desenvolvimento da salvação no aqui e agora, né? Isso, repito, não elimina a dimensão escatológica, mas isso mostra que a vida é importante. E aqui eu vou citando no sermão O Caminho Bíblico da Salvação vários trechos que valorizam essa dimensão bíblica, né? Outro sermão bonito é A Nova Criação, né? Outro também é O Beneplácito de Deus por Suas Obras. São sermões que até pouco tempo atrás nós nem tínhamos na língua portuguesa, agora já temos, né? Que mostra essa perspectiva ampla de salvação, né? É isso que a teologia wesleyana considera, uma perspectiva ampla de salvação. Isso significa que as relações interpessoais, a relação do ser humano com a natureza é valorizada e tem o seu lugar no plano salvífico de Deus. Não sei se eu coloquei aí um gostinho na boca, né, de cada um de vocês, para que possam aprofundar, conferir a obra, ler, e da minha parte eu estou à disposição de vocês para continuar dialogando com vocês nesse tema e outros temas também importantes para as nossas igrejas e para o mundo hoje, tá bom? Muito prazer em falar com vocês, espero ter outras oportunidades assim, e fica então a nota do livro, né? Libertação e Gratuidade, Reflexões Teológicas sobre a Espiritualidade, edições paulinas, esse ano 2013. Um forte abraço para vocês.